Bom dia, alunos! Vamos começar então nossa aula sobre ondulatória. E agora, para eu poder acompanhar um pouquinho melhor, mais de perto, o assunto está sendo trabalhado também no Centro de Mídias de São Paulo, eu vou dar uma acelerada aí, não que eu estou pulando, né? Mas vou dar uma acelerada no conteúdo, já falando hoje de ondas sonoras, tá? E veja, tem lá para você de material que vai ser postado hoje, nessa aula de hoje, as propriedades, as características da onda, natureza e tal, tudo que eu falei da outra vez que não foi escrito, estou postando hoje para vocês, na forma de PowerPoint, que você vai poder, você tem acesso, você deve então dar uma olhadinha, para você fixar já alguns conceitos. É claro que essas propriedades da onda que eu passei lá serão verificadas quase que em todas as aulas que a gente estiver falando, tá? Então elas estão ali apenas enunciadas para você, apresentadas para vocês, tá bom? Vamos dar exemplo então de uma onda mecânica, que conforme já está sendo dado lá no Centro de Mídias, é o som, tá? Onda sonora. Então primeiro, por que ela é onda mecânica? Porque para que você tenha som, você tem que ter alguma coisa sendo perturbado, e esse alguma coisa material. Então, eu falando aqui, gravando, a pessoa falando, o passarinho cantando na praça, os outros fazendo barulho, todo esse som aí é uma perturbação que uma fonte está fazendo, né, no meio aéreo. Então comprime o ar e essa compressão no ar é que se propaga. E à medida que vai se afastando da fonte, tem uma quantidade de ar maior para ser perturbada, portanto a energia se dissipa mais rapidamente e, portanto, muitas vezes o som não tem um grande alcance, né? Eu falei isso tudo na aula anterior. Hoje a gente vai definir direitinho o que é o som, tá? Então, tem uma interpretação muito errônea sobre som que é comum na fala coloquial, na forma popular de se falar de som, tá? O que é o som? O som é uma vibração, portanto uma onda mecânica, né? Uma perturbação no meio, que tem uma frequência entre 20 Hz até 20.000 Hz. Isto é som. Ah, mas 21.000 Hz não é som? Não, não é som. E por que eu estou falando que está limitado entre 20 e 20 mil? Porque é o limite da nossa audição. Então, perturbações no meio aéreo, que chegam até a minha orelha, 20 vezes por segundo, tem 20 Hz. Esse tipo de perturbação, ela é sentida aí pelos meus sistema auditivo, levada para o cérebro e interpretada. Bom, perturbações que têm uma frequência de 20.000 ondas, né, 20.000 perturbações por segundo, também vão ser sensibilizadas na minha orelha, na minha, na sua, né, de todos os seres humanos. Ou seja, isto daqui, o som é um fenômeno de vibração delimitado pela nossa capacidade. Então ele é um fenômeno, não é simplesmente físico, ele é biofísico, tá? Porque ele depende das características biológicas, né? O fenômeno físico é a vibração, depende de quem está fazendo ou quem está ouvindo, né? Isso é fenômeno físico. Mas o som é a interpretação biológica dessa vibração. Então o som é um fenômeno biofísico, tá? E só interessa aqui a nossa percepção. Então, se a gente falar, o cachorro, professor, escuta frequências menores do que 20 Hz, consegue escutar frequências maiores que 20 Hz. Muitos animais escutam para cá, escutam para lá, ou não escutam até aqui, começam a escutar daqui para lá, com frequências que são audíveis para aquele animal, para aquela espécie de ser, né? Então o gato, o cachorro, o gato escuta, parece que daqui para lá, uma coisa assim, né? Escuta mais frequências mais agudas do que o cachorro, porém não escuta frequências tão graves quanto o homem. Bom,
A gente tem uma tabelinha que eu vou passar para vocês aí, e vocês também podem procurar na internet várias vezes. O que interessa aqui é que, quando a gente fala de som, nós estamos falando de ser humano. Passou de 20.000 Hz é chamado ultrassom. Ultrassom. E antes do som, antes de 20 Hz, é chamado de infrassom. Então, infrassom, ultrassom. O que o cachorro, o gato escuta é infrassom e ultrassom e também escutam som, ok? Cachorro, gatos, animais. Mas o ser humano é o que escuta apenas de 20 a 20.000, portanto escuta som. Fim de papo, não vamos entrar mais nessa discussão. Então, se alguém chegar e falar, mas o cachorro escuta sons que o homem não escuta, isso é besteira, né? Porque ele não escuta som, ele escuta ultrassom, ok? Então pronto, acabou essa conversa. Agora, existem 3 qualidades do som que a gente vai se aprofundar daqui para frente. Quais são as 3 qualidades? Então vamos falar das qualidades do som. A primeira que eu vou falar aqui é o timbre. Por que eu escolhi o timbre? Porque o timbre é o que a gente menos vai trabalhar. Então o que é o timbre? Então, por exemplo, você vai escutar uma música tocada por um grupo, uma banda. Então tem lá o tecladista, tem o baixista, tem o guitarrista, tem o baterista, mas a canção que eles vão tocar é a mesma. Então a canção em si, ela é construída sobre um código, né, de notas musicais. Cada nota tem uma frequência musical, uma frequência de som. Então, quais são as notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente tem lá, eu vou passar a tabelinha lá das frequências das notas. Então, para se afinar vários instrumentos, né, geralmente usa-se um aparelho chamado diapasão, que já tem uma frequência própria, tá? Ou Lá, ou Fá. E aí vibra-se esse diapasão, e aí os outros instrumentos vão sendo afinados de acordo com essa vibração, com essa frequência, ok? Então tá. Só que o som no violão é uma coisa, o som na guitarra é outro, o som no contrabaixo é outro, o saxofone é outro, que cada aparelho tem uma estrutura, uma de madeira, outra de metal, outro tem corda de nylon, outro corda de aço, enfim, tem couro, né? Então cada instrumento musical é feito de uma estrutura, e essa estrutura, portanto, vai ter um padrão de vibração, né, um conjunto de harmônicos que vai caracterizar o material. Mas quando ele estiver tocando a música, todos eles vão tocar as mesmas notas, para que a canção seja a mesma, né? Então veja, o timbre é justamente a propriedade que depende da fonte sonora, tá? Então, por exemplo, não querendo falar de instrumentos, mas falando entre pessoas, você consegue distinguir a voz de uma pessoa de outra por conta de cada um ter uma caixa, né, cabeça, que tem garganta, dentes, boca, a estrutura toda diferenciada, né, cada um tem a sua os seus formatos, e aí, portanto, cada um tem a sua ressonância né, quando está falando. Então cada pessoa tem o seu timbre próprio. A gente consegue diferenciar, por exemplo, o nosso próprio cachorro, o nosso gato, dos demais, né? Os cachorros dos outros, dos gatos dos outros, porque a gente acostumou com o timbre de cada um dos nossos bichinhos. Então a gente tem essa capacidade de compreender, de diferenciar, né, o timbre de acordo com suas fontes. Então isso é timbre, tá? Depende exclusivamente da fonte. A segunda qualidade que eu vou colocar aqui é a altura. A altura muitas vezes a gente fala assim, equivocadamente, né? Abaixa esse som aí que está muito alto. Na verdade, quando você fala abaixa esse som, interpretado né, da física, você está falando que diminua a frequência desse som. Então um som está com uma frequência alta, quer dizer que ele está muito agudo. Frequência baixa, que ele está mais grave. Então essa definição é que é usada para altura.
e não exatamente o que você está pedindo para a pessoa, né? Ó, abaixa esse som, na verdade você está querendo que diminua a intensidade do som, né? Diminua o volume de som colocado no meio, né? Então, na verdade, é isso que você pede, isso que você que te fala, mas a maneira com que a gente fala nos leva a outra qualidade, que é a altura. Então, a altura ela depende apenas da frequência do som. Então, o que eu falei que era a frequência para nós, né? 20 Hz até 20.000 Hz. Então, todo som produzido do instrumental, fala, coisa e tal, que a gente está escutando, tem que estar limitado entre esses dois valores, né? Então, quando está mais para próximo do 20, eu estou dizendo que está ficando mais grave. Quando está mais em direção ao 20.000, né? Se aproximando do 20.000, significa que ele está ficando mais agudo, né? Mas não precisa ser tão assim, né? Simplesmente se eu for para uma frequência mais alta, né, com maior vibrações por segundo, eu estou num som agudo. E quando eu estou me aproximando de frequências menores, eu estou num som mais baixo. Então a altura está ligada à frequência. Então você tem subindo você tem agudo, descendo você tem um grave. Bom, terceiro item, ou terceira qualidade, é a intensidade. Essa é a que você se refere quando fala, na verdade, abaixa o som. Você está falando, diminua a intensidade. E aí, então, a intensidade, por estar associada ao volume, ela está associada à amplitude, não é? Ela está associada à amplitude, volume de som. Ok? E como o som se propaga em todas as direções e sentido, porque a perturbação vai no meio aéreo, o ar está tudo em volta da gente, portanto, onde está tendo o ar aqui, ela está se propagando. Não significa que o som não percorra o líquido e o sólido, também percorre, né? Mas vamos pensar aqui no ar só, né? A gente está aqui no ar, a gente está falando, é o ar que está se propagando. Aliás, é o ar que está sendo perturbado e o som se propagando nele. As ondas vão se afastando da fonte e ocupando áreas que são áreas de uma área de uma esfera. Então, cada vez maior conforme se afasta da fonte. Então, o que eu tenho aqui? Vamos supor que está a fonte. Então eu vou ter uma superfície esférica em torno dessa fonte. E essa superfície esférica tem um raio. Tem o raio R dela, né? Então, o som se propaga em superfícies esféricas a partir da fonte. Então, por exemplo, a intensidade ela vai estar associada a essa área aqui, a área da esfera, que é 4πr². Então, à medida que você vai aumentando a distância, né, a área da esfera, à medida que você vai aumentando a distância, vai aumentando essa área na qual a intensidade vai estar sendo diluída, né, vai estar sendo absorvida aí pela superfície. Então a gente fala em intensidade sonora como sendo a potência do som dividida pela área na qual ela está sendo se propagando. A potência é dada em watts e a área vai ser metro ao quadrado. Então, moral das conversas.
A intensidade sonora é dada por watts por metro quadrado. Então ela tem unidade de potência por área, tá bom? A gente vai esmiuçar isso nas próximas aulas, para eu não ficar atrasado demais aí com relação ao centro de mídias. Ok? Agora eu vou apagar rapidinho isso aqui e vou dar um exemplo em cima das características de onda, que é o que você vai fazer como exercício ainda hoje, né? Para postar isso no máximo até quarta-feira que vem. Então vai estar hoje a atividade para você fazer. E aí na próxima semana a gente vai estar trabalhando com isso aqui também. Aliás, eu vou colocar também uma questão que envolva esse assunto discutido, para a gente não ficar também atrasado, eu me atrasando em relação à minha própria matéria, né? Então vamos fazer um exemplo sobre características de onda. Então vamos supor que eu estou olhando para um lago, estou vendo as ondinhas que chegam lá na margem do lago. E aí eu estou vendo uma folha. Estou vendo a folhinha que fica subindo e descendo conforme o vento empurra as ondinhas para lá. Vamos supor que eu enxergo aqui que essa ondinha ela se eleva a uma altura de, vamos supor, 3 centímetros. Eu vejo ela subindo 3 centímetros, descendo 3 centímetros do nível do lago. E estimo que entre duas ondinhas nós tenhamos aqui, sei lá, 9 centímetros. Ok? Tem 9 centímetros. E aí eu começo a olhar a folhinha e ela sobe e desce, vamos supor, 4 segundos. Não, muita coisa, né? 2 segundos, 2 segundos. Ela sobe e desce em 2 segundos. Ela sobe e desce em 2 segundos. Então eu acabei de falar para você 3 qualidades, 3 características dessa onda. Período de 2 segundos. Falei para você que o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, né, 2 pontos de mesmas características, que é de 9 centímetros, então lambda igual a 9 centímetros. E falei para você que a amplitude dessa onda é de 3 segundos, 3 centímetros. Daqui dá para a gente fazer o quê? Tirar as outras 2 características. Se eu sei que o período é 2 segundos, ou seja, que uma onda demorou 2 segundos para passar pela folhinha, quanto da onda passa por segundo? Então, se o período é de 2 segundos, em cada segundo passou meia onda. Então a gente tem que colocar em hertz. O que é hertz? É a quantidade de eventos que acontecem em 1 segundo. Então meio posso colocar assim, tanto faz, né? Então a frequência é de meio hertz. E posso também definir qual a velocidade de propagação dessa onda. Qual que é a velocidade? Então eu pego o comprimento e divido pelo período. O comprimento é de 9 centímetros. O período é de 2 segundos. Isso deu 4,5 centímetros por segundo, né? Ah, mas tem que ser em metros por segundo? Pode ser também, né? Se quiser dar em metros por segundo, ok? Então, para não ficar complicando, a gente pode falar assim também, tá? 4,5 centímetros por segundo
já deu a velocidade dessa onda. Velocidade de onda em água, em fluidos, a gente pode ficar representando em piscinas, cubas, né? Mas a verdade é que isso não representa perfeitamente a natureza, né? Porque a natureza não tem piscina com o fundo sempre muito linear, sempre nas mesmas profundidades, tal. Então não tem essa situação hipotética que a gente faz. Então, na verdade, o estudo das ondas, de onda do mar, onda do lago e tal, tem que levar sempre em consideração o fundo, né? Como é que é a topografia do fundo, né? Que é ela que vai definir como é que é a velocidade da onda, para onde é que está indo, tudo mais, quando que ela se arrebenta e tudo mais, tá bom? Mas aqui a gente já fez aqui uma boa explanação, e no que a gente tem que aprender sobre ondulatória, a gente segue o barco a partir daí, tá bom? Então fiquem atentos aí, na próxima quarta-feira tem mais matéria para vocês. Tchau, tchau.